O que é o enigmático quadrado de Sator, o quebra-cabeça sem solução há mais de 150 anos? Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Hoje vamos falar sobre o quadrado de Sator, então já pega uma xícara de café, ponha seus fones de ouvido e se acomode. Pode ser só um enigma engraçado, criado por um cidadão romano por brincadeira. Mas o que ele não imaginava é que havia inventado um quebra-cabeça para os eruditos que o estudam até hoje, 2000 anos depois. Um símbolo cristão, um amuleto, um enigma ou apenas um conto, o antigo palíndromo de 5 palavras continua a provocar debates. A composição de palíndromos era um passatempo da nobreza romana. Segundo Duncan Fetchwick, autoridade mundial de estudos da história romana. Mas o que é um palíndromo? Vamos explicar. Palíndromo é uma palavra, frase ou expressão que pode ser lida da esquerda para a direita ou vice-versa, resultando em um texto idêntico. Acentuação, cedilhas e pontuação não são consideradas na inversão da leitura. A composição de palíndromos era um passatempo da nobreza romana, que frequentemente os gravavam nas paredes. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado em Pompeia. Segundo o especialista Duncan Fetchwick, eles eram frequentemente gravados nas paredes. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado em Pompeia, ao lado de mais de 70 outros grafites. Mas esta é apenas uma das muitas teorias sobre o fascinante quadrado de Sator. Não é de se estranhar que existam tantas explicações para o seu significado. Afinal, o quadrado passou 19 séculos sendo reproduzido em papiros, tábuas de argila e livros. Ele foi transformado em amuleto, receitado como remédio e copiado em ossos, madeira, pão, telhas, portas e muros de monumentos com diversos estilos e propósitos, na Europa, Ásia, África e na América. Alguma coisa fez com que o quadrado de Sator fosse considerado especial, mas seu significado original se perdeu. Estudiosos tentam reencontrá-lo há 150 anos, sem chegar a nenhuma conclusão que seja universalmente aceita. Com suas 25 letras ordenadas em uma grade de 5x5, o quadrado de Sator não é um palíndromo comum. Ele é composto por 5 palavras em latim que interagem entre si: STOR, AREPO, TENAT, opera e rotas, dispostas de forma que possam ser lidas em 4 direções diferentes. Horizontalmente, a partir do canto superior esquerdo. Também horizontalmente, a partir do canto inferior direito. Verticalmente, a partir do canto superior esquerdo. E verticalmente, mas a partir do canto inferior direito. Trata-se do chamado palíndromo quádruplo. Além disso, as palavras da primeira e da quinta linha são as mesmas, apenas invertidas. O mesmo ocorre na segunda e na quarta linha. E, como se ainda fosse pouco, a palavra central, na terceira linha tenet, é um palíndromo. A estrutura do quadrado também funciona como uma espécie de jogo de palavras. Qualquer letra de uma palavra no quadrado exterior também é a primeira letra de outra palavra que se forma a partir dela em um ângulo reto. E, se você desenhar uma linha diagonal partindo da letra S, no canto superior esquerdo até o S no canto inferior direito, todas as letras de cada lado da linha estarão refletidas em perfeita simetria. O mesmo acontece se a linha for traçada entre as letras E e no canto superior direito e inferior esquerdo. Fantástico, mas há um significado. É aqui que tudo se complica. Vamos começar separando cada palavra, individualmente. Sator, em latim, significa semeador, agricultor, fundador, autor ou progenitor, geralmente, divino. Tenat significa manter, sustentar, conservar, compreender, possuir, dominar. Opera pode significar com cuidado ou trabalho, mas também quer dizer ajuda, serviço, esforço, problema ou obras e feitos. Acredita-se ainda que rota se refira a rodas. Como verbo, quer dizer fazer girar. Por fim, arepo. Esta é a mais obscura. Ela não aparece em nenhum lugar no mundo latino. Por isso, a maioria dos especialistas concorda que se trata de um nome próprio, embora, mesmo assim, não figure em nenhum outro lugar. E, se lermos de cima para baixo, começando com Sator,
pode-se construir a oração: o fazendeiro Arepo domina suas rodas com dificuldade. Ou, alterando-se a ênfase das palavras, o semeador Arepo guia com as rodas com destreza. É claro que não é o mesmo sentido. De qualquer forma, seria possível que o quadrado de Sator tenha sobrevivido por tanto tempo e atravessado tantas fronteiras geográficas e culturais, só para contar uma história tão trivial sobre um lavrador. Pode ser, mas os estudos e debates continuam oferecendo outras hipóteses e interpretações. Estas traduções simples já foram reformuladas, resultando, por exemplo, na oração mais metafórica: o Criador das terras domina as rodas celestiais. E, se você ainda está assistindo até esse ponto, que tal deixar seu gostei e se inscrever caso não seja inscrito? Vai nos ajudar a continuar trazendo conteúdo. Voltando para Quadrado de Sator. Seria excesso de linguagem poética. A frase pode ser justificada, considerando que a imagem de um agricultor todo-poderoso é encontrada na obra dos escritores latinos. Além disso, a palavra Sator com a imagem de pai no sentido de criador era usada no final do século I para referir-se tanto ao deus da agricultura romano, Saturno, quanto a Júpiter, pai de todos os deuses e dos seres humanos. Outros estudiosos acreditam que o quadrado deve ser lido em estilo bustrofédico, uma forma de escrever empregada na Grécia Antiga, lida em direções alternadas. O bustrofédon pode indicar origens estoicas greco-romanas ou pitagóricas para o quadrado. Sua leitura resulta em frases como: o que você semear, irá colher. Mas a questão incômoda sobre a palavra desconhecida Arepo permanece, e, com ela, as tentativas de decodificação. Uma delas parte do princípio de que Arepo seria uma contração de Aerópago, Corte Suprema. Neste caso, a frase SATUR, opera, tenet, AREPO, rotas, poderia ser traduzida como: o semeador decide seus trabalhos diários, mas só a Corte Suprema decide sobre o seu destino. Em outras palavras, os mortais escolhem seus caminhos, mas os destinos são escolhidos pelos deuses. Mas, enquanto alguns estudiosos continuavam se concentrando nas palavras, outros romperam os limites do quadrado e começaram a brincar com as letras. Deus e o Diabo, uma das formas elaboradas do quadrado de Sator, e seu significado mais comumente aceito é poder suficiente para orar e trabalhar diariamente. Ou, resumidamente, o lema ora et labora, ore e trabalhe. Já outros encontram relações com o diabo. Em 1883, o historiador alemão Gustav Voigt reformulou as letras para descobrir uma invocação a Satanás. Já o historiador francês Guillaume de Gerfanion encontrou, com as mesmas letras, exemplos de frases conhecidas para exorcismos, como esta: afasta-te, Satanás, cruel em todas as tuas obras. Mas a reorganização de letras mais impressionante talvez seja a formação da palavra Pai Nosso em latim, intercaladas na letra ENE, para formar uma cruz, como aparece na imagem. Esta foi uma das razões que convenceram muitas pessoas de que o quadrado de Sator era um símbolo originalmente cristão. Chegou-se até a dizer que as duas letras As e as duas letras O, que sobram na imagem, representariam Alfa e Ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, atribuídas a Jesus pelo apóstolo João, quando escreveu o livro do Apocalipse, versículo 22. Parágrafo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Também é preciso destacar que, no quadrado, a palavra tenet forma uma cruz. E não há dúvida de que o quadrado de Sator foi significativo no cristianismo. Sua presença nas igrejas e em contextos que incluem páginas da Bíblia é testemunha dessa importância. Em diferentes épocas e lugares, o quadrado de Sator esteve relacionado à tradição cristã das formas mais variadas. Um texto bizantino garante que o quadrado contém os nomes de batismo dos 3 reis magos, que não aparecem na Bíblia: Ator, Sator e Peratoras. Já o livro Etíope dos Mortos atribui aos pregos da cruz de Cristo nomes similares às palavras do quadrado: Sador, Alador, Danete, Areda e Rodas. Uma hipótese é que o quadrado de Sator foi projetado para ajudar os fiéis na contemplação, fornecendo uma recordação da presença de Deus.
Outra possibilidade muito difundida é que os primeiros cristãos o tenham usado para comunicar-se secretamente quando eram perseguidos pelas autoridades do Império Romano, como fizeram com o símbolo do peixe, o istus. Embora se tenha como certo que os cristãos adotaram o quadrado enigmático, é pouco provável que eles tenham sido seus criadores. Origem desconhecida. Os exemplos mais antigos conhecidos do quadrado foram encontrados sob as cinzas da erupção do vulcão Vesúvio, na Itália, que soterrou Pompeia no ano 1979 d.C. E existe um consenso entre os estudiosos de que a presença do cristianismo na cidade, naquela época, era improvável. E há outras razões que precisam ser consideradas. O idioma comum do cristianismo naquela época era o grego, não o latim. O conceito de Deus como Alfa e Ômega só seria difundido entre os cristãos posteriormente. Pai Nosso era uma expressão que já era utilizada por outros credos. O nome do deus romano Júpiter, por exemplo, era uma contração de Ló, Deus do céu, e Pater, Pai. Júpiter era, portanto, o seu pai que estava nos céus. A cruz só se tornaria um símbolo popular de Cristo ao longo do século II. Os símbolos cristãos codificados são mais fortemente relacionados aos períodos de perseguição generalizada, especialmente a partir do século III. Por todas estas razões, muitas pessoas concluem que o quadrado de Sator foi reciclado e reapropriado pelos cristãos posteriormente. Sobre as suas verdadeiras origens, existem muitas teorias que o relacionam às escolas filosóficas pitagórica e estoica, além de religiões como o orfismo e o misterioso mitraísmo. Também se afirma que referências a divindades gregas ou egípcias tenham sido codificadas no quadrado. Mas uma das teorias mais dominantes, respaldada por importantes acadêmicos, é que suas raízes provavelmente se encontram no judaísmo antigo. Havia muitos judeus residentes em Pompeia que falavam latim. Sua afinidade pelos símbolos de palavras místicas e codificadas é conhecida e alguns estudiosos consideram que interpretar o palíndromo como uma equação matemática representa a divindade judaica. Os mesmos motivos que, para alguns, provam que o símbolo era cristão também parecem ser válidos para o judaísmo. Por exemplo, as letras T, de Tenet, podem ser explicadas como cruzes cristãs, mas também como a forma latina do símbolo judaico da salvação, tal de Ezequiel. A palavra latina, peitã, noster, também era comum no judaísmo. Diversas orações judaicas já faziam referência ao Pai Nosso. O quadrado também pode ter sido criado durante as perseguições aos judeus nos anos 19 ou 49 d.C. e caído em desuso, para ser posteriormente resgatado pelos cristãos que enfrentavam perseguições similares e foram obrigados a usar símbolos e enigmas para continuar pregando os ensinamentos de Jesus. Seu significado original e até as primeiras interpretações podem ter se perdido, mas o quadrado de Sator serviu de linha para conectar práticas místicas através do tempo e da distância e tecer parte da colcha de retalhos que forma a cultura global. E continua cumprindo com esta função, gerando comentários acadêmicos e polêmica entre os eruditos. Um desses eruditos descreveu o quadrado de Sator como morador da região misteriosa onde se encontram a religião, a superstição e a magia, onde se acredita que as palavras, os números e as letras, quando adequadamente combinados, exercem poder sobre os processos da natureza. É possível que o criativo autor do quadrado ficasse satisfeito com esta observação. Mas, e você, já tinha ouvido falar sobre o quadrado de Sator? O que acha que significa? Deixe nos comentários, mas por favor não precisa fazer um palíndromo para complicar a vida de quem for ler. Agradecemos por assistir até aqui e até um próximo vídeo.